O que é o câncer? Uma doença física? Não é. É uma doença emocional. O câncer, ele é criado no corpo emocional. São as emoções disfuncionais que causam e criam o câncer. Ah, mas a minha mãe tinha e é hereditário. Mentira. A ciência já provou, através da epigenética, que não necessariamente, mesmo que você tenha predisposição a uma doença genética, ela só vai ser criada se você ativar aquela emoção que cria a doença. Bingo. Então não importa, é hereditário, não interessa, é genético, não interessa. Mesmo que seja genético ou hereditário, qualquer doença, ela está em predisposição. Para você desenvolver ela dentro das tuas células do teu corpo, você tem que vibrar naquela emoção que gera aquela doença. Então beleza, o câncer foi criado, vamos colocar aqui um cenário de uma mágoa, uma grande mágoa, má água, que gerou ali esse tumor, esse câncer. No momento que ela estava com câncer, no momento que ela estava com essa doença, logicamente que isso mobilizou a família inteira. O marido, aqui é uma mulher casada, mas uma mulher que os filhos não dão bola para ela, frustrada, triste, depressiva, uma mulher que dedicou a vida à família e frustrada. E aí, a partir do momento que ela está com câncer, aquele amor que ela procurou sentir a vida inteira do marido que não dava atenção, só trabalhava, dos filhos no qual ela dedicou tanto para eles, aquele amor começa a acontecer. O marido começa a chegar antes em casa. Os filhos estão almoçando e jantando com ela todo final de semana, afinal de contas ela está com câncer. Então a família se volta nesse momento a dar toda a atenção do mundo para ela. O que acontece com o corpo dessa pessoa? Ela entende, nossa, como é bom ter câncer. Como é maravilhoso ter câncer. Ela vai todos os dias fazer quimioterapia, todos os dias ela vai buscar cura, mas inconscientemente ela não quer se curar, porque estar doente é receber amor, que eu nunca recebi. Nesse momento eu tenho a atenção do meu marido, nesse momento meu pai, minha mãe, meus familiares, todo mundo pergunta como é que eu estou, eu nem existia mais. E agora, inconscientemente, esse amor, e olha, por isso que eu falei, a vitimização te leva à morte? Leva, é letal. Se eu não entender o que está acontecendo comigo, porque conscientemente eu quero a cura, inconscientemente eu quero amor. E para eu ter amor, eu tenho que estar doente. E quanto mais eu estiver doente, mais amor eu tenho. E quanto mais eu piorar, mais amor eu tenho, mais atenção eu tenho, meus filhos estão aqui. E isso, então, te leva à morte. Aí vira uma bola de Porque, na neve. verdade, você não quer a cura. Você quer estar doente. Porque estar doente e continuar doente te leva a receber amor. Aqui tem um outro quadro pra gente finalizar, Vini, que é pior do que esse. Quantos Instagrams existem de uma criança doente e os pais postando a vida de doente daquela criança? E aqui eu sei que vai ter treta, tá? Aqui eu sei que os comentários eu vou ser atacada. Vou te contar 2 histórias pra você entender. Quando meu filho esteve doente, pra quem não conhece a história, eu salvei a vida do meu filho. E assim começa todo... Pra que eu estudei tanto? Porque eu queria ajudar as pessoas? Não, eu não... Não. A Elaine... Por que como é que ela tem todo esse conhecimento? Ela queria salvar o mundo? Não, gente, eu não queria ajudar ninguém. Durante parte da minha vida, tudo que eu estudei, eu era a única pessoa no mundo que precisava de ajuda. Tudo aquilo que eu estudei foi para salvar a vida do meu filho. E no meio do caminho eu descubro que salvar a vida do meu filho era curar a mim primeiro. Porque eu carregava a culpa por ele estar doente. A culpa que eu sentia. Vini, eu olhava para o meu filho. Pensa meu filho bebê. O meu filho foi rejeitado. Meu filho foi rejeitado na gravidez. E ele nasceu com vários problemas de saúde. E o principal e o pior deles, ele nasceu com hipertonia. É aquela criança que ela é toda dura. Ele fez fisioterapia até 2 anos de idade. E foi assim que ele caminhou. Se eu não tivesse condições de fazer fisioterapia, meu filho talvez hoje tivesse uma cadeira de rodas. E o meu filho não dormia. Meu filho não dormia, ele não fechava os olhos. Pensa um bebê que dorme 24 horas por dia e fica 1 minuto acordado. O meu filho ficava 24 horas por dia recém-nascido acordado e dormia 1 minuto. Ele nasceu com um distúrbio do sono. E eu pegava o meu filho no colo e eu olhava pra ele. Eu andava pela casa que nem uma louca, eu tinha depressão suicida. Eu andava pela casa que nem uma louca, olhando pro rostinho dele dizendo, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. De uma forma... como se fosse uma louca. Eu acho que eu repetia 10 mil vezes por dia, me perdoa. Eu não tinha a consciência que eu tenho, logicamente. Eu era, de fato, uma vítima. Eu era uma pessoa falida, vítima de merda, vingativa. Eu era a pessoa que estava ali vivendo aquela consciência de que muitos estão nos assistindo.
E aí eu começo a estudar, eu quero despertar, eu quero curar o meu filho. E uma parte disso que me levava a querer me curar era o fato de, aos 16 anos de idade, como eu já contei aqui, eu ter lido um livro. Com 16 anos de idade, eu li um livro sobre o poder da mente. Então, meu conhecimento sobre o poder da mente vem desde os meus 16 anos de idade. Que eu li um livro, e aquele livro, O Poder Infinito da Mente, de Lauro Trevisan, que é um padre de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Quando eu li aquele livro, eu compreendo que a vida é desse jeito, que a mente cria a realidade. E eu passo a viver a minha vida desse jeito. Então, se eu estou vivendo essa situação com meu filho, a pergunta que não calava dentro de mim era: o que eu estou fazendo de errado? Porque positiva eu era. Positiva eu era. Mas eu não sabia. Quanto mais positiva eu era, piorava. E aí vem tudo aquilo que eu estou ensinando hoje, né? Ser positivo ou pensar positivo é parte do processo. Ser positivo não altera a realidade. Existe um outro mecanismo que vamos falar, vamos chegar lá, que altera a realidade. Tem que ficar até o final. Vamos lá, olha que interessante, vamos fazer um gancho aqui. Você é positivo, você é grato, e a tua vida piora. A minha era desse jeito, Vini. Tudo aquilo que os livros ensinavam até esse ponto da minha vida, tudo aquilo que existia sobre literatura disponível, eu estudava. E eu aplicava e piorava. Concorda você que está ouvindo aqui, vendo, que você é positivo, que você é grato, que você assiste conteúdo, que você lê livros, que você faz cursos e a tua vida não melhora? E que tudo piora? Tem que assistir até o final. No final a gente vai revelar qual é o porquê. Até eu fico curioso agora. Tem que ficar até o final. Por quê? Porque não tem... Se eu der a resposta agora, a pessoa não tem nível de consciência para compreender. Ela nem vai entender. Só que literalmente o que altera a realidade. O pensamento altera a realidade. O que é alterar a realidade? É ter poder de colapsar uma nova vida. Não. O pensamento não altera a realidade. O pensamento é 5%. Ele é consciente. Então, só que tem um detalhe. O pensamento sim, esse 5% também não o funciona. pensamento não altera a realidade, mas eu preciso dele para que todo o restante dê certo. Então, olha que interessante. Até o final você vai compreender. Então, não pode sair. Tem que compreender o nível de consciência. Então, eu era positiva, eu fazia tudo certinho, mas a minha vida piorava. Então, eu começo a estudar para salvar a vida do meu filho. Para salvar a vida dele. Então, Elaine estudou tudo isso para poder ajudar o mundo? Não. Eu precisava curar o meu filho. Então, eu pedia perdão a ele. Eu entendi que curar o meu filho... E aí, meu filho ficou anos na UTI, abreviando tudo. Ficou anos na UTI, eu dentro da UTI com ele. Só deixa eu entender uma coisa. O fato de você pedir perdão para ele, por exemplo, era com qual intuito? Eu me sentia culpada por ele estar doente. Porque ele foi rejeitado. E aquilo te fazia se sentir melhor? Não sei. Uma boa pergunta. Como ele foi rejeitado, o que é rejeitar um bebê? É não querer com que esse bebê nasça. É muito forte. É forte. É muito forte. E quantas pessoas estão nos vendo aqui e que foram rejeitados pelos seus pais? E que carregam essa mágoa e esse ódio dos pais? Ou rejeitaram os seus filhos? Mas olha que interessante, isso é uma cura muito grande que eu vou falar agora. Durante muitos anos, eu carregava a culpa. A culpa de ter rejeitado meu filho me levou a uma morte em vida. Me levou literalmente a uma morte em vida. Uma vida completamente destruída, uma depressão suicida. Uma vida de passar fome com eles, porque eu carregava a culpa. Não é o fato de ter rejeitado o meu filho. É o fato da culpa que eu carregava. Qual é o comportamento... Como age quem vibra na culpa? Automutilação, autodestruição. Concorda que se você se sente culpado por algo, você tem que destruir aquilo? A quem vibra na culpa, se sente culpado por algo, imagina, cara, vamos lá. Não, só de você falar isso assim, nitidamente dá pra perceber que é impossível prosperar num cenário desse. Não tem como. É muito discrepante. Não, porque o processo... Assim, nós temos uma consciência, culpa, 30 Hz. Mas qual que é o processo de vida dela? É autodestruição, é punição. Punição. Vamos imaginar um cenário de marido e mulher? Pra quem dói mais? Quem foi traído ou quem traiu? Pra quem? Essa pessoa que destruiu uma família, que carrega uma culpa dentro dela.
ela não vai mais conseguir se reerguer na vida, em nenhum relacionamento. Então, nesse a não ser que caso, ela se perdoe, a lógico. culpada é mais forte do que a vítima Muito que foi a que foi mais, traída. Meu Deus. Tá. A não ser que essa pessoa... A culpa. Nós estamos falando de culpa, não o cara que traiu a esposa. O psicopata lá e... A culpa. Porque assim como a culpa te leva à autodestruição. Essa pessoa não consegue mais se reerguer. Porque ela se sente culpada pelo filho, pela família, e ela errou. Ela traiu, ela perdeu tudo. Agora ela tem que destruir tudo que chegar na vida dela. Então, a culpa te leva a um processo de autodestruição. Você vai destruir tudo que chegar. Você tem que acabar. Se o dinheiro chegar, você destrói. Se chegar um relacionamento, você não se sente merecedor. Você se sente culpado por ser feliz, por estar feliz, porque você tem que morrer mesmo, você tem que sofrer mesmo. A culpa é muito perigosa. A culpa te leva a um cenário de depressão, de suicídio, de falência, de miséria, de fome. A culpa é muito perigosa. E aí, automaticamente, o que você tem que fazer? Só existe um caminho, é o perdão. É o auto-perdão. Olha como tudo é lindo e volta lá para a Bíblia. Então, ali eu precisava me perdoar. Então, vamos só fechar aqui, que é como que eu consegui curar essa culpa? Tem um ponto aqui que é muito lindo, que toda vez que eu falo, cura muitas pessoas. E eu vou fazer questão de falar nesse podcast, porque eu vou libertar muita gente que está nos vendo, nos assistindo, desta culpa. Eu me culpava por rejeitar o meu filho. Me culpava muito, a ponto de pedir perdão para ele, né? De dizer, filho, me perdoa. Só que o que eu não sabia é que nenhuma mãe no mundo rejeita o seu filho. Eu não estava rejeitando o meu bebê, o meu Arthur, que é minha vida. Eu dou minha vida pelo meu filho. Uma mãe não rejeita o seu bebê. Uma mãe rejeita aquela situação que ela não tem capacidade, consciência de enfrentar. Quando eu me vejo grávida, não era o meu bebê que eu não queria. Eu não queria estar grávida. E isso tem uma longa diferença. Ao mesmo tempo que é a mesma coisa. Mas é uma consciência muito diferente. A mãe que rejeitou você não foi o bebezinho dela, não foi o filho dela que ela rejeitou. Ela rejeitou aquela situação que ela não sabia enfrentar. Uma mãe, uma menina que engravida e que rejeita seu bebê, talvez aborta seu bebê. Era o bebezinho que ela não queria? Era o seu filho que ela não queria? Não, é impossível. Era o medo de ser espancada pelo pai. Era o medo de ser mandada embora de casa. Era o medo daquela realidade que ela tinha que enfrentar. Uma mulher que está se separando num relacionamento ruim, com uma pessoa ruim, e de repente ela se vê grávida. Ela rejeitou o seu bebezinho? Ou ela rejeitou aquela situação que ela está vivendo, que ela não dá conta de conseguir lidar? E realmente isso é muito libertador. Eu vejo quantas pessoas me dão depoimento de que mantinham ódio, Vini, da sua mãe por 30, 40 anos. Imagina que eu odeio a minha mãe e não falo com a minha mãe porque ela me rejeitou há 30 anos. E de repente você descobrir que a mãe é tão vítima quanto você. A mãe não rejeitou você. A tua mãe rejeitou aquela situação que ela não sabia como enfrentar, não sabia como lidar, não tinha consciência, não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, nem ajuda. E talvez ela entendeu que te rejeitar ou te abortar, ou seja o que for, te dar para alguém, porque talvez seja esse o caminho que seguir da tua vida. Era a única forma que você tinha de sobreviver. Tu imagina uma mãe que deu o seu filho. A tua mãe deu você porque ela não queria você? Impossível! Impossível! O filho é parte de você, é um membro, é como cortar um braço teu. Pensa arrancar um braço teu, arrancar um filho de você, é isso. E talvez os homens não vão ter consciência para compreender, embora sim, o amor não é diferente, mas tem um vínculo diferente, uma vez que é gerado dentro da mãe. Então, a mãe que dá um filho, a mãe que coloca o filho na lixeira, cara, como julgar essa mãe? Quem consegue compreender a consciência, o medo dessa mãe, o não entendimento, a não consciência, a não compreensão, e talvez ela entender que a única forma que esse bebê tem de sobreviver é dessa forma, ou ela de sobreviver. O que leva ela a agir isso não é o que nós vamos julgar. Não é o que nós vamos aqui avaliar. Não estamos avaliando uma mãe horrorosa, uma mãe que merece morrer, porque esse é o julgamento da sociedade. Esse é o julgamento. Nossa, que monstro é esse? Mas alguém está dentro dessa mãe compreendendo o que fez com que ela agisse? Olha como é olhar de um outro ângulo. Por quê? Porque aqui quem está nos vendo, nos assistindo, que julgou o massacre, a vida alheia, uma vida toda, agora ela sai do julgamento.
Para eu sair do julgamento, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Essa pessoa é um monstro mesmo? Imagina que antes do podcast, olha o nível de consciência incrível desse podcast, Vini. Imagina que minutos antes do podcast, todas as pessoas que estão aqui assistindo, imagina uma notícia, tá? Olha como é lindo o nível de consciência que a gente chegou. Imagina que saiu uma notícia no país. Bebê é encontrado na lixeira. Vamos para uma coisa bem cruel. O que nós pensaríamos? Nossa. Que monstro. Perfeito. Que monstro é esse? É a primeira coisa que vem na cabeça. O julgamento. Viu como eu julgo? Viu como eu julgo? Primeiro, eu sou julgadora mesmo. Eu não apenas vou julgar, como vou verbalizar, como vou mandar WhatsApp, como eu vou ligar pras pessoas, como eu vou falar pra todo mundo. Encontrei alguém, eu vou falar, tu viu o que aconteceu? Tu viu o que aconteceu? E aqui eu tô criando a minha realidade. Aquele ódio que eu tô sentindo tá criando a minha realidade. Agora, as pessoas estão entendendo primeiro sobre o não julgamento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Eu tiro o julgamento alheio. Alguém se colocou... Quando eu vejo uma notícia dessas, Vini, com a consciência que eu tenho, sabe o que eu fico pensando? O que ela estava pensando? O que passou na cabeça dessa mãe? Meu Deus, as pessoas têm consciência do que... O que essa mãe está sentindo? O que essa mãe está passando? O que leva ela a fazer isso? O ato de desespero dela para fazer com que essa mãezinha haja dessa forma. Mas vamos voltar para cá. Olha como é incrível o nível de consciência que eu nunca havia percebido. Porque o nível de consciência baixo vai julgar, massacrar essa mãe. Quanto maior o nível de consciência, isso é apenas uma metáfora, é apenas um exemplo, uma metáfora, para a gente apenas compreender sobre o julgamento e a compreensão muito além daquilo que a gente aprendeu até agora. Se você gostou desse vídeo, tenho 2 sugestões incríveis para continuar aprendendo e explorando esse assunto. Tenho certeza de que elas vão te ajudar a enxergar ainda mais possibilidades. Um beijo de luz, amo você!